Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, vamos ver agora a parte das compras, tá? Então aqui no sistema de compras, nós temos que desenvolver uma tela mestre detalhe, que vai armazenar os dados aqui na tabela ou nas tabelas compra, pedido, cabeçalho, compra, pedido, detalhe. Ainda no sistema de compras, nós temos que gerar o financeiro para o contas a pagar e temos que atualizar o estoque na tabela produto, tá? Lembrando que a tabela compra, pedido, cabeçalho tem o colaborador e o fornecedor, então eu tenho que montar o objeto, eu tenho que montar o objeto com esses outros dois objetos juntos, tá? Tenho que montar um objeto que venha os três, no caso, o cabeçalho, o colaborador e o fornecedor. E a tabela compra, pedido, detalhe tem o produto vinculado a ela, tá? Então vamos começar aqui com o compra, pedido, cabeçalho. Eu tenho então que montar esse cara aqui, ó. Compra, pedido, cabeçalho montado, que contém o cabeçalho da compra, o colaborador e o fornecedor, tá? E no compra, pedido, detalhe, eu também crio aqui um compra detalhe. Aí esse aqui é parecido com o venda detalhe. Venda detalhe a gente monta o PDV venda e o produto. No compra detalhe eu monto o compra pedido detalhe e o produto, tá? Daí no compra pedido cabeçalho DAO eu vou ter a lista normal do pedido cabeçalho e a lista do pedido montado, que vem também com o fornecedor e o colaborador, né? Tem o método consultar lista normal, tem o consultar lista com filtro, tem o consultar lista montado, e aí ele tem dois joins, tem um join com o fornecedor e um join com o colaborador, coisa nova, nós não tínhamos visto ainda, mas é bem simples de montar, tá? É só você colocar um outro join. Uma coisa outra diferente que ele tem aqui é que na tela da compra nós filtramos já pelo mês, ó, tá? Então sempre o cara vai estar vendo os dados de um determinado mês. Então nós mandamos para cá o mês e o ano, e aqui nós fazemos um ERI, tá bom? Fazemos o filtro pela data do pedido, onde o mês é igual ao mês mandado aqui e o ano é igual ao ano enviado aqui, tá? Então, por padrão, nós pegamos o mês atual que o usuário está utilizando, mas ele pode selecionar um outro mês e ele vai filtrar, tá certo? Depois disso, nós montamos o que nós precisamos aqui, chamando compra pedido cabeçalho montado, tá? Tem mais métodos: observar lista, consultar objeto, inserir, alterar, atualizar cabeçalho. Em determinado ponto nós vamos usar esse cara aqui apenas para atualizar o registro de cabeçalho, tá? Compra cabeçalho, é um método que tem apenas aqui no DAO da compra. Excluir, inserir filhos, excluir filhos. Pronto, e é isso. O DAO do pedido cabeçalho, esse aí tem duas coisas diferentes aí, né? O atualizar cabeçalho e este consultar lista montado com o mês e o ano, tá? Aí no compra pedido detalhe DAO, vamos ver quais são os métodos que nós temos aqui. Veja que eu não tenho uma lista lá em cima, tá? Consultar lista filtro, consultar lista com produto, esse cara aqui, ó, tá? Esse cara é o método que eu coloquei a mais aqui, é que nós vamos aí chamar uma lista de compra detalhe, né? Lembrando que compra detalhe é aquela classe onde nós retornamos um objeto com os dois objetos dentro dele, né? Que é a compra detalhe, né? A compra pedido detalhe e o produto, tá? Então esse método eu tive que incluir aqui, ele não foi gerado automaticamente. Observar a lista, consultar objeto, inserir, alterar e excluir, o restante é igual. E já no produto DAO, deixa eu mostrar isso daqui, eu coloquei aqui o método incrementar estoque, tá? O método incrementar estoque, ele recebe aqui uma lista de compra detalhe.
Daí ele varre essa lista, ele faz um laço, tá? Ele pesquisa pelos produtos, por cada produto que veio nessa lista, e ele adiciona a quantidade do item do pedido à quantidade estoque do produto. E depois ele atualiza aqui o produto, tá? Então ele vai incrementar o estoque aqui. Nós temos que criar o método decrementar estoque, né? Que é decrementado no momento em que nós encerramos uma venda, tá certo? Não está feito ainda, né? Colocar aqui até um tudo implementar o método decrementar estoque, tá? Poderia ser atualizar estoque o nome do método, né? E ele faria um if else e incrementaria ou decrementaria dependendo do que está acontecendo, tá? Mas enfim, eu vou criar um incrementar estoque mandando uma lista de compra detalhe e o decrementar estoque mandando uma lista de venda, né? Lista de venda detalhe, tá certo? Pronto, então nos DAOs, basicamente minhas alterações foram essas, tá? Agora deixa eu mostrar para você o sistema funcionando e aí a gente começa a analisar o que é que tem de novo nessas telas, tá bom? Pois o funcionamento das telas em si, você já sabe, né? Já conversamos sobre isso e vimos bastante como é que elas funcionam. Uma tela mestre detalhe lá no Fênix. Desde a nossa tela base, que é a tela pessoa, né? É a tela mestre detalhe base, onde nós fazemos todos os testes. Mas nós fizemos ali o contas a receber, o contas a pagar, toda a parte financeira, né? Fluxo de caixa, conciliação bancária, fechamento bancário, enfim. Tem bastante coisa que nós trouxemos dali para essa tela aqui. O próprio sistema de compras, né, já foi feito lá no Fênix, ficaram vários exercícios, mas ele foi iniciado, né? E parte do que nós já fizemos lá também nós trouxemos para cá, tá? Então esse esquema de utilizar aqui uma data aqui embaixo, né? Isso aqui a gente já sabe como é que funciona, nós utilizamos ali na parte do financeiro, tá bom? Bom, então algo de novo nessa tela é utilizar esse carinha aqui embaixo para nós realizarmos o filtro, né? E aí o método que é chamado é aquele que eu mostrei no DAO da compra, tá? Ele vai mandar o mês e o ano e faz o filtro e funciona de boa, tá? Esses três registros que você está vendo aqui são os três registros que eu tenho aqui, ó. Na verdade eu tenho 5, né? Só que essa data do pedido aqui, ó, esses dois aqui, é de outro mês, né? Como é que eu sei, já que essa data é um inteiro? Aí você tem que converter, você procura convertendo data e Unix inteiro. Tá? Você vai achar na internet vários conversores, coloca esse número lá e ele vai te mostrar qual é a data, tá certo? Muito bem. Retornando aqui então, deixa eu testar. Eu vou inserir um novo pedido de compra. Então eu tenho aqui um lookup para buscar pelo colaborador. Vou selecionar esse colaborador aqui. Tem um lookup para buscar pelo vendedor. Seleciono esse vendedor. Daí eu tenho a data do pedido, colocar aqui a data de hoje, forma de pagamento, colocar prazo, data de previsão da entrega, sei lá, dia 17. Aí vem a data de previsão de pagamento, data de recebimento dos itens, hora do recebimento dos itens, local de entrega, local de cobrança, T2TI entrega, T2TI cobrança. Daí nos valores, né, valor subtotal, desconto e valor total, o cara não pode mexer aqui, por isso que eu coloquei as cores diferentes, tá bom? O documento da entrada e nome do contato, e aqui embaixo é a parte do financeiro, tá? Não vou mexer nessa parte por enquanto, já eu mexo nela. Veja que nós temos dois botões de ação aqui embaixo, que já nós vamos ver para que é que eles servem, tá? Daí eu venho aqui nos itens do pedido, e nos itens eu posso adicionar um produto novo, vamos pegar esse primeiro aqui, que eu mexo na quantidade dele, e aqui é o mesmo esquema do desconto, ó. Eu posso fornecer um desconto aqui para ele, tá? E o cara ele não pode mexer nesses valores, tá bom? Ele pode mexer na quantidade, né? Valor unitário, eu tenho que alterar também a cor desse cara aqui, visto que ele não pode também mexer no valor unitário, né? Esse valor unitário ele já vem no momento que eu importo o produto. Deixa eu mexer então nisso daí. Isso aí se encontra na compra, pedido, detalhe, persist page. Subtotal, não achou nada, subtotal.
subtotal tá aqui, ó. Lá no Get Input Decoration Persist Page, eu adicionei nele esses caras aqui, ó. Tá? Esses 3 métodos nomeados, tá? Para não atrapalhar as demais telas da aplicação. Então agora eu posso passar um padding vertical, um padding horizontal e uma cor, tá bom? Esse padding vertical e esse padding horizontal é porque em determinados momentos, quando eu deixava lado a lado um edit desse de data, né, ou um edit desse de combo, aquele que a gente seleciona alguma coisa perto de um text form field, né, então um ficava mais alto que o outro. Então eu passei aqui a utilizar esse padding vertical para nós controlarmos isso daí. Então no lugar de eu ter de forma fixa um 5 para o padding vertical, né, agora eu posso passar o padding vertical para cá. Daí as demais telas do Fênix continuarão utilizando o 5 até que eu, dependendo da minha necessidade, vá lá e altere isso, tá bom? Pronto. Então, voltando aqui, ó, eu vou pegar essa cor, que é o Amber Shade 100, e vou voltar aqui para o valor unitário, que está um pouquinho mais aqui em cima, tá aqui ele, ó, valor unitário, e vou colocar aqui e pronto, ó. O cara também não pode alterar isso daqui, tá? Pronto, salvei esse item, eu coloquei 10, né? Tá, vamos pegar um outro item aqui agora, vou pegar aqui produto tributado a 17%, ele custa 5,80, vou colocar 100 desse cara aí, tá? Então eu tenho um desconto nesse e não tenho nesse, tá bom? Quanto é que tá dando aqui? 580 mais 90 dá 670, né? Quando eu retorno aqui, ó, 670. Daí ele já colocou a taxa de desconto aqui e o valor do desconto que eu dei lá nos itens. E automaticamente ele também não deixa mais eu mexer na taxa de desconto, tá? Ou o cara fornece uma taxa de desconto na venda, ou ele fornece nos itens. Os dois não pode, tá bom? Beleza, vou salvar isso daí. Salvei, ele adiciona isso daqui no banco de dados, ó. Então foi a venda, a compra, né, no caso de número 6. Tá aqui ela, ó, compra de número 6. Tudo certinho aí. Se eu vier em compra pedido detalhe, tá aqui, ó, os dois itens pertencentes à compra de número 6, tá? E agora eu vou voltar lá para mostrar para você o funcionamento desses dois botões aqui. O primeiro é o gerar financeiro. Eu vou deixar isso daqui na mão do usuário, porque ele pode entrar nesse período várias vezes, tá? Daí vai chegar um momento que ele diz assim, cara, agora eu quero jogar isso daqui no financeiro, no meu contas a pagar. Então eu não vou deixar isso automático, vou deixar na mão dele, para ele gerenciar isso daí. Ele vai clicar aqui então, o sistema vai perguntar, você quer gerar os dados para o contas a pagar? E quando ele responder sim, ele então vai gerar esses dados para o contas a pagar. Vou clicar então em sim, e ele informa, por favor, informe a quantidade de parcelas. Ah, tá. Então tá, deixa eu gerar aqui. Informe também o primeiro dia do vencimento, que está faltando. E informe o intervalo entre as parcelas ou o dia fixo. Olha, 3 mensagens. Beleza. Então vamos lá, quantidade de parcelas. Eu vou colocar 4 parcelas. O dia do primeiro vencimento eu vou colocar o dia 4 mesmo. E vou colocar um dia fixo de parcela que também será o dia 4. Tá? Vou pedir para ele gerar de novo as parcelas. Responder que sim. Dados financeiros gerados com sucesso no contas a pagar. Aí basta tocar aí lá no contas a pagar, que ele vai ver essas informações. Se nós viermos aqui, ó, no contas a pagar, nós vamos ver que ele gerou 4 parcelas aqui, ó, de 165. E lá no histórico ele colocou, gerado pelo módulo compras, parcela 1 de 4, parcela 2 de 4, parcela 3 de 4, parcela 4 de 4, né? O status do pagamento está em aberto, ou a pagar, né? E nós poderíamos até colocar mais alguma coisa aqui, tá? Tipo o ID da compra, né? De repente é interessante colocar aqui, tá bom? Pronto. Se ele tentar gerar de novo, aí ele informa, os dados para o sistema financeiro já foram gerados, tá? Então já era, foi gerado. E o estoque, hein? O estoque, neste pedido aqui,
nós estamos trabalhando com o produto A7 e o produto 17, né? Então, se eu vier aqui no produto, tabela produto, produto de 7 eu tenho no estoque aqui, ele está negativo, menos 158, e o produto 17 está 16, né? Nesse de 7 eu comprei 10, então é para ficar menos 148 aqui, tá? E no 17 eu comprei 100, então é para ficar 116 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui, vou pedir para atualizar o estoque. Deseja atualizar o estoque? As quantidades dos itens deste período serão incrementadas na tabela produto. Deixa eu arrumar logo isso daí. As quantidades dos itens deste pedido serão incrementadas na tabela produto. Ok, se o cara disser sim, estoque atualizado com sucesso. Se nós viermos aqui de novo, esse cara vai estar com 148 e aquele outro com 116. De fato, o estoque foi atualizado. Se ele tentar atualizar novamente, o estoque já foi atualizado com os dados desse pedido e ele não consegue fazer mais nada, tá? Não em relação a isso, né? Pronto. Agora, o que é que foi feito aqui em relação ao nosso sistema, né? Nessa primeira tela aqui, que é a tela compra, pedido, cabeçalho, lista page, o que nós temos de diferente nela é o seguinte. Logo no comecinho dela, eu tenho aqui, ó, um expanded com o mês e o ano para o filtro, tá? E sempre que o cara seleciona esse mês e ano, a gente guarda o valor numa variável mês-ano lá em cima. Essa variável está declarada aqui para cima, a variável datetime, que ela é utilizada posteriormente para eu refrescar a tela, tá? Daí eu chamo lá aquele método, ó, consultar lista montado do compra pedido do cabeçalho, passando o mês do mês-ano que foi selecionado e o ano do mês-ano que foi selecionado, tá? E é dessa maneira que ele filtra os dados aqui para mim. Então, por exemplo, se eu quiser voltar aqui para fevereiro, seleciono qualquer dia de fevereiro e ele filtra os dados de fevereiro para mim. Se eu quiser voltar para março de novo, seleciono qualquer dia de março e ele filtra os dados de março para mim, tá? Muito bem. Ok, então nós temos isso aí de diferente, mas enfim, nós já vimos isso daí em outros módulos lá do Fênix, né? Mas que nós temos aqui nessa tela, é basicamente diferente que tem nela. É isso aí, tá? O restante aqui é o que a gente já faz. O que a gente já faz lá no Fênix, não tem mais o que mostrar nela aqui não, tá bom? Esse esquema de a gente estar utilizando o pedido cabeçalho montado, nós já vimos na tela do produto, né? Nós utilizamos o produto montado com a unidade. Então, não tem muito segredo nisso daqui, eu já mostrei para vocês como é que funciona, tá? Quando eu clico aqui em inserir ou em alterar, eu venho para esta tela. E aí essa tela aqui, né, primeiramente essa de cima, que é uma tela do controle das abas, né? Então ela é o compra, pedido, cabeçalho, page. Essa daqui, ó. Vai ter umas coisas diferentes aqui, tá bom? Em primeiro lugar, de diferente nessa tela, eu tenho esses três caras aqui, ó. Tá? Veja que no meu Stateful Widget, né, que é a minha classe compra, pedido, cabeçalho, page, eu tenho três propriedades, três atributos aqui, que são final e que eu tenho que tê-los também no meu construtor, tá? Então, os itens que eu tenho no meu construtor, compra, pedido, cabeçalho montado, título e operação, estão aqui em cima. No entanto, eu tenho três caras estáticos. E isso aqui a gente nunca fez. É a primeira vez que a gente está fazendo isso daqui dentro dessa classe aqui, da classe Stateful Widget, tá? Por que isso?
Como eu estou trabalhando com objetos separados, né? O cabeçalho é um objeto e a lista está separada do objeto, não está como nós fizemos lá no model, tá certo? E como nós não podemos alterar o widget, né? Nós temos que utilizar aquele copy with, que é esse esquema do more aí. Da forma como eu tinha feito no Phoenix, quando eu chamava uma segunda janela, né? A janela de detalhe ou a janela de persistência, eu mandava o widget, tá? Eu mandava o objeto para a janela que eu estava chamando, e quando eu retornava para a janela anterior, aquele mesmo objeto já estava alterado para mim na janela anterior. Mas com esse esquema aqui do more, isso não é possível, porque esse copy with, ele cria outro objeto na memória. Então, o objeto que eu mando para cá, para o widget, ó, quando eu retorno para a janela anterior, ele não está alterado. Eu mandei ele, mas eu não consigo alterar ele lá dentro. Eu estou alterando um outro objeto lá dentro, tá? Deixa eu explicar melhor para você compreender. Para explicar, eu vou abrir a tela do produto, que é uma tela mais simples, tá? Então, produto, lista page. Vamos procurar aqui pelo A. Aqui, ó. Quando eu seleciono um produto para alterá-lo, né, ele chama esse método detalhar produto. O método detalhar produto chama a página produto persist page. Para a página produto persist page, ele manda o produto montado, tá? Legal. Daí ele retorna para cá, né, depois que ele fecha a tela produto persist page, ele retorna para a tela produto lista page, tá? Só que esse produto montado que ele está mandando lá para o produto persist page, ó, esse produto montado que ele está mandando aqui, eu não posso alterar esse cara. Tanto é que eu crio aqui um outro produto local. No init state, eu digo que esse produto local é o produto montado. Aí, neste momento aqui, eles são o mesmo objeto, tá? Eles têm o mesmo endereço de memória, tá bom? Só que quando eu começo a trabalhar em cima do produto, né, por exemplo, eu altero o nome do produto. O jeitinho, eu altero o jeitinho do produto. Aí o que é que eu faço para alterar o jeitinho do produto? Eu digo agora que produto é uma cópia de produto alterando o jeitinho. Neste momento aqui, ó, esse produto tem outro endereço de memória, tá? E o esquema do more funciona desse jeito aí. Então esse produto aqui não é mais o mesmo produto que eu recebi lá no widget, tá certo? Então quando eu fechar a janela, o que é que vai acontecer? O meu widget, né, o meu objeto aqui que eu mandei lá para produto, ó, ele não está atualizado, ele é diferente, tá bom? Então nesse esquema do Phoenix eu contava com isso. Quando eu fechava uma janela que retornava para a janela anterior, como eu mandei o cara aqui no construtor e eu consegui alterar os atributos dele, ao retornar para a janela anterior, meu produto, meu item, né, que eu mandei lá para a outra janela, ele está com os atributos todos atualizados, beleza. Mas não funciona dessa maneira aqui com o more, tá? Como não funciona dessa forma, eu utilizei essa alternativa. Eu criei aqui, ó, o cabeçalho da compra de forma estática, no cabeçalho page aqui, na minha página de aba. Criei a lista aqui de forma estática. E esse cara estático aqui é apenas para eu controlar se já foi dado desconto nos itens, tá? Porque se já foi dado desconto nos itens, daí eu tenho que deixar esse cara aqui, ó, sem poder ser alterado. Se eu entrar, dei 2 ESCs. Se eu entrar nesse aqui, ó, eu posso dar desconto aqui, porque não tem nenhum desconto nos itens. Tá vendo? Não tem nenhum desconto nos itens, então o desconto aqui está liberado. Agora, se eu entrar nesse, ele não libera o desconto nos itens. Por quê? Porque já tem desconto em pelo menos um item aqui. Tá bom? Então, para eu fazer esse controle, onde é que eu faço esse controle? Eu faço esse controle aqui, ó. Tá? Com esse desconto nos itens. Então, o objeto que eu vou estar sempre trabalhando nessa tela de compra, o objeto de cabeçalho, é esse aqui. E a minha lista, eu vou estar armazenando os itens dentro dessa lista aqui, ó, lista compra detalhe. Então, isso sim é uma coisa diferente que nós temos aqui nesse sistema, tá? Diferente do que a gente vinha fazendo lá no Phoenix. Deixa eu ver se tem outra coisa diferente aqui para mostrar. Tem sim. Tem uma coisa diferente que é o botão de excluir, né?
nós não tínhamos o botão de excluir nessa tela, porque lá no Fênix, quando nós selecionamos algo, nós vamos para a tela de detalhe. Daí na tela de detalhe nós temos o botão editar e o botão excluir. Aqui a gente está indo direto para o botão ou para a tela de persistência, tá certo? Então o botão excluir ele vai aparecer aqui só se eu estiver alterando. Se eu estiver inserindo, o botão excluir não aparece. Nós já mostramos como fazer isso numa tela simples, mas numa tela de aba não, né? Como é que eu fiz aqui na tela de aba para arrumar isso daí? Deixa eu mostrar. Eu tenho esse método aqui, ó, que é o método getScaffoldAbaPage. Esse método ele está pegando o getScaffoldAbaPage de dentro do widgets abas, tá? Então ele não estava preparado para esse esquema do botão excluir. O que é que eu fiz? Eu criei aqui dois atributos nomeados, tá? Dois parâmetros nomeados, né? Que é o com botão exclusão, por padrão ele é falso, e a função de excluir, tá? Aqui embaixo, nas ações, que é onde ele vai pegar os botões, né? Eu verifico, cara, é com botão de exclusão? Se for, chame esse método aqui, ó, getBotõesAppBar com exclusão, e passe o método excluir para ele. Se não, getBotõesAppBar. O que eu tinha anteriormente era só isso aqui, eu não tinha essa outra parte aqui do getBotõesAppBar com exclusão, tá? Lá embaixo, eu tenho o getBotõesAppBar, que eu já tinha, e mais embaixo eu criei esse daqui, getBotõesAppBar com exclusão, onde eu botei aqui o botão excluir para a tela pequena e o botão excluir para a tela grande, tá? Foi o que eu alterei em widgets abas. E aqui eu estou mandando, ó, o método excluir, eu sempre mando, e é para ser com o botão de exclusão, é se a operação do widget for igual a A. Então ele já faz um teste aqui. Se a operação for A, o botão exclusão vai aparecer. Se não, o botão exclusão não vai aparecer, tá? É algo de diferente que nós temos aqui também nessa tela de aba, né? Então sempre que você estiver trabalhando com o More e você tiver uma tela Mesh Detalhe, no nosso caso aqui nós só temos essa, se eu não me engano, tá? Então nós temos que fazer essas alterações dentro da aba Page. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Salvar compra pedido cabeçalho. Bom, isso aqui eu só fiz a alteração aqui para a gente salvar com o More e não utilizando os providers. Alterar estilo botões, papapá. Ah tá, e o método excluir eu tive que colocar aqui, né? Ele vai chamar o método excluir lá do compra pedido cabeçalho DAO e depois ele fecha a janela, tá? Pronto, é isso que tem de diferente nessa tela de aba, nessa daqui, tá bom? Daí vem essa primeira janela aqui, que é a compra pedido cabeçalho persist page. Pronto, essa indivídua aqui, ó, tá? Então eu fiz toda a estrutura dela, né? Organizei ela com o Bootstrap, tá? Na maioria das vezes ela aparece com duas colunas, mas aqui no caso dos valores eu coloquei 4 colunas. E aqui eu coloquei um labelzinho, um text, né, só para separar essa partezinha aqui para ficar visual para o usuário, né, que essa parte é referente ao sistema financeiro, né, aos lançamentos que ele vai fazer para o contas a pagar. E nós também temos dois float buttons aqui. Como é que eu posso ter dois, né? Vamos ver isso daqui. Vou começar lá de cima então. Primeira coisa então a mostrar aí é essa questão de eu ter dois floating action button, tá? Como é que eu faço para ter dois float action button se o nome da propriedade aqui é float action button? Primeira coisa que você vê no caso desses aqui é o seguinte, ó. A propriedade float action button está esperando o quê? Ela espera um widget. Ah, garoto. Então, tudo é widget no Flutter. Se ele está esperando um widget e ele chamou esse widget de float action button, no lugar de eu passar um float action button para ele, eu posso passar uma row, né? E aí dentro dessa row eu coloco dois float action button, tá? Coloquei na verdade um float action button, uma size box para ele separar um do outro e outro float action button, tá? Agora, se você fizer isso e não colocar essa hero tag aqui, ó, aí vai dar problema. Aí vai começar a dar pau e ele não vai mostrar a tela.
Porque no caso do Float Action Button, se você não explicitar essa Hero Tag, ele cria uma Hero Tag única por Float Action Button naquela tela, tá certo? Que eu não sei nem qual é, não fui nem atrás de saber. Mas enfim, para não dar problema, nós temos que explicitar a Hero Tag. Então eu digo, ó, tag herói, para o Float Action Button do financeiro, o seu nome é gerar financeiro. E a tag herói aqui do atualizar estoque é atualizar estoque. Ou o nome que você quiser dar para ela, para que eles não entrem em conflito e não dê nenhum problema, tá bom? Muito bem. Essa aqui eu posso tirar, não precisa. Daí, ambos os botões têm os métodos, né? Gerar financeiro e atualizar estoque. Já a gente vai chegar nesses métodos aí. A questão da cor eu já mostrei para você. Então, vamos descendo aqui. Toda essa parte aí da organização das colunas, você já viu como é que funciona, né? Nós já vimos aí em outras janelas. Não tem muito então o que falar sobre essa organização aí do Flutter Bootstrap. Basicamente nós vamos descer mesmo lá para os métodos de atualização. Atualizar totais, acho que vale passar por esse método aqui. O atualizar totais aqui, ó, o que é que ele faz? Primeiro ele calcula o desconto. Ele calcula o desconto com base na taxa do desconto que o cara colocou aqui e com base no valor subtotal que está aqui, que veio do total dos itens lá do pedido, né? Daí ele chama um setState, fazendo o quê? Fazendo uma cópia do compra pedido cabeçalho, ó, que está estático lá no meu compra pedido cabeçalho peixe, por isso que eu chamo a classe aqui diretamente, não uma instância, não um widget, nem nada disso. Atualizando o valor do desconto, tá ali em cima, ó, e atualizando o valor total. Quem é o valor total? É o subtotal menos o desconto, tá? Aonde é que esse atualizar totais é chamado? Vou pressionar Ctrl C e vou procurar por ele ali em cima. Ele é chamado, ele aparece aqui duas vezes, uma é essa aqui e a outra. A outra ele é chamado, ó, no onChanged da taxa de desconto, tá? Então, o único momento em que ele é necessário ele aparecer é quando o cara está atualizando isso daqui, ó. Opa, aqui está aparecendo até uma brabeza ali embaixo, né? 5, 7, ó, tá acontecendo alguma coisa aí. Vou deixar para você dar uma verificada o que está acontecendo aí, tá? Que funcionou a princípio, mas agora por alguma razão ele não está funcionando. Ó, voltou. Ponto 78. Deve ser alguma brabeza desse componente aí. Tá? Uma outra coisa que eu implementei, que está no onChange desse componente aqui, é que se o valor for maior ou igual a 100, ele é no máximo 99,9. Não pode ter um desconto de 100%. Não faz sentido isso, né? Então, se o cara tentar colocar aqui um valor maior do que 100, ó, ele vai arredondar para 99,9. Tá certo? Muito bem. Então, atualizar totais faz isso aí, né? Provavelmente esse aqui é um problema do próprio componente que a gente está utilizando, tá? Esse componentezinho aqui. Daí, debaixo dele eu tenho o verificar desconto nos itens. O que é que esse cara faz? Ele faz um laço lá na lista que está na minha compra pedido cabeçalho, a minha lista estática que está armazenando os meus itens da compra. Daí ele verifica se algum dos itens tem desconto, ó. Ele vai pegando o valor do desconto e vai incrementando no total desconto dos itens, tá bom? Se eu encontrar desconto nos itens, eu informo que aquele desconto nos itens, aquele booleano que eu coloquei lá na minha classe compra pedido cabeçalho peixe, vai ser igual a isso, ó, se o total de desconto do item é maior que 0. Então ele vai ser true ou false, tá? Se ele for true, ele deixa esse cara aqui inacessível, porque já tem desconto nos itens. Se for false, ele deixa ele acessível, tá bom? Gerar financeiro. Gerar financeiro eu começo ali com um pode gerar igual a true. Na verdade eu coloquei um var,
mas fica melhor que seja um bool aqui, né? Fica mais visível para o cara o que é essa variável, tá? Pronto. Daí a primeira coisa que eu verifico é, cara, o gera financeiro está marcado como sim? Tá. Ah, então eu digo para o usuário que você já foi gerado, tá? Os dados do sistema financeiro já foram gerados e você não pode fazer mais nada. Se não, né? Se o gera financeiro não é sim, ele entra aqui, ó. Daí ele verifica. Daí ele pergunta, você quer gerar os dados para o sistema financeiro, para o contas a pagar? Daí se o cara disser sim, ele já fecha a janelinha lá da pergunta e começa a fazer algumas verificações. Quantidade de parcela, foi preenchido? Se não foi, amigo, por favor, informe a quantidade de parcela. E o pode gerar continua sendo false, tá? Aliás, o pode gerar começa a ser falso, porque ele, lá em cima a gente coloca ele como true, né? Mas se ele não informou a quantidade de parcela, pode gerar false. Se ele não informou o dia do primeiro vencimento, pode gerar false. Se ele não informou o intervalo entre as parcelas, pode gerar false, tá? E a gente mostra uma, duas, até 3 mensagens para o usuário, como você viu acontecendo quando eu mostrei, né? Daí, se ele conseguir passar disso daqui, ó, se o cara realmente já informou esses dados aqui, o pode gerar é true, né? Porque ele começa sendo true lá no começo, tá? Então eu não alterei para false, já que está tudo certo. Aí ele vai entrar aqui e vai começar a geração, tá? A primeira coisa que ele faz é definir o primeiro vencimento, tá? O primeiro vencimento ele pega do dia do primeiro vencimento. Dia fixo parcela ele pega do dia fixo parcela, tudo lá do nosso objeto estático lá do compra pedido cabeçalho. Eu pego a quantidade de parcela e coloco aqui, pego o intervalo da parcela e coloco aqui. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou guardando tudo isso daqui nessas variáveis? Eu não poderia utilizar esse cara diretamente aqui nos meus cálculos? No meu algoritmo? Poderia. Só que como é tão grande, né, isso aqui, ó. Então imagina, isso aqui, toda essa seleção iria ficar no lugar de primeiro vencimento. Então se a gente descer um pouquinho aqui, ó, por exemplo aqui, ó. Primeiro vencimento ponto year. Se eu não guardar isso daqui em primeiro vencimento, eu teria que pegar isso aqui, copiar e colocar aqui. Depois colocar aqui. Depois colocar ali na frente. Ah, não, só esses dois aí mesmo. Tá, aí ficou quebrado. Ah, então ficou quebrado. Então vamos quebrar pra cá. Quebra mais um pouco pra cá. E por aí vai, tá? Então, para ficar visualmente melhor da gente ler, eu guardei logo em variáveis ali, tá? Daí, ó, se o dia fixo da parcela for nulo ou for vazio, o que é que eu faço? Eu vou criar o primeiro vencimento com um dia fixo, né? Vai ser todo dia 4, tá certo? Se não, o vencimento ele vai ser calculado de acordo com o intervalo que o cara colocar aqui, ó. Vai ser a cada 30 dias, a cada 20 dias, normalmente são 30 dias, né? Mas como tem meses de 31 dias, meses de 28 dias, como é o caso de fevereiro, meses de 30 dias, então, se forem 12 parcelas, por exemplo, vai ter parcela que vai cair no dia 3, vai ter parcela que vai cair no dia 4, dia 2, dia 1, enfim, não vai ficar no mesmo dia. Então, muitas vezes o que a empresa quer, ou que o cliente pede é, não, coloca para o dia 5 a minha parcela, por favor, né? E aí, é por isso que nós temos esse dia fixo da parcela, tá? E é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos verificando se o dia fixo da parcela está preenchido. E o primeiro vencimento nós vamos montar esse primeiro vencimento de acordo com esse primeiro dia da parcela, tá certo? Agora, se você analisar bem, nós temos um probleminha ainda nessa lógica aqui, que eu gostaria que você trabalhasse em cima dele. Primeiro eu vou ver se você descobre que problema é, tá? O cara, ele está selecionando a data aqui, ó, ok? E ele está colocando um dia fixo aqui. Daí no primeiro vencimento, nós pegamos o mês e o ano dessa data e o dia fixo que ele colocou aqui e joga no primeiro vencimento, que é o primeiro vencimento da nossa parcela. Qual o problema que eu tenho nessa lógica? Me diga, né, se você descobre qual é, e depois que você descobrir qual é, me informe como é que nós podemos corrigir esse problema, tá? Pronto, mas depois que eu monto lá o primeiro vencimento, eu começo agora a somar as parcelas. Como é que eu faço isso? Eu crio uma lista de contas a pagar. Daí eu varro, aí eu faço um laço de 0 até a quantidade de parcelas que o cara colocou aqui, ó, quantidade de parcelas, tá?
e eu instancio uma nova parcela a pagar, que na verdade é um contas a pagar, né? Nós não temos o conceito de parcela aqui nesse PDV, nós temos o contas a pagar, tá bom? Temos o contas a pagar e o contas a receber, uma tabela só. Agora, como é que eu estou gerando parcelas? Eu chamei isso aqui de parcela, né? E lá no histórico o cara vai ver, isso aqui é a parcela do carro, isso aqui é a parcela, sei lá, de que ele comprou lá, tá bom? Muito bem. Quando eu instancio esse contas a pagar, eu coloco o ID nulo. O ID do fornecedor eu pego do compra pedido cabeçalho. A data de lançamento é agora. A data de vencimento, aí aqui ó, eu vou fazer de acordo com o que está definido pelo usuário, né? Ou vai ser com um dia fixo, e aí eu vou apenas incrementando o mês aqui, ó, tá? Eu pego o ano, incremento o mês e pego o dia do primeiro vencimento, já que ele é fixo, né? Ou, aqui eu vejo que primeiro eu estou verificando se é para ser o dia fixo. Se é para ser dia fixo, eu faço assim. Se não, né, esse é o resultado do se, depois da interrogação. O se não é o resultado que vem depois dos dois pontos. Se não, o que é que eu faço? Eu pego a data do primeiro vencimento e adiciono em dias a quantidade que ele colocou no intervalo entre parcelas aqui, ó. Que podem ser 30 dias, 20 dias, 15 dias, 7 dias, sei lá quais são as parcelas que ele vai pagar essa conta. Isso aqui é um contas a, ele vai gerar o contas a pagar, que é uma compra que gera um contas a pagar, tá? Pronto, então a data de vencimento está montada aqui, mas lembrando que nós temos um pequeno problema no dia do primeiro vencimento, tá? Tá lá em cima. Daí o valor a pagar é o quê? O valor a pagar é o valor total dividido pela quantidade de parcelas. Só que quando eu fizer isso aqui, ó, provavelmente, muitas vezes vai acontecer esse número ficar quebrado. Eu não quero que isso aconteça. Para que isso não aconteça, eu chamo esse toString as fixed. Tá? Então ele vai fixar a quantidade de casas decimais de acordo com o decimais valor que nós definimos em constante, que está definido para 2 neste momento. E o retorno disso daí eu faço um parse para num, né? Porque esse esquema aqui, ó, ele vai converter esse cara para string, com 2 casas decimais. Daí eu tenho que pegar isso aqui em string e converter de novo para número, tá? Por isso que eu utilizo esse num parse aqui, tá bom? E jogo isso em valor a pagar. Status do pagamento, a pagar. Histórico, gerado pelo módulo compras. Parcela, e mais um, né, porque o i começa em 0, ponto toString, de quantidade de parcelas, ponto toString. É isso aí que está aparecendo aqui no meu contas a pagar. Cadê ele? Contas a pagar. Tá aqui, ó. Parcela 1 de 5, parcela 2 de 5, parcela 3 de 5 e por aí vai. E evidentemente, quando o cara estiver no contas a pagar, ele pode entrar nesse histórico e alterar, do jeito que ele quiser, tá? Não tem problema não. Pronto, retornando aqui, eu vou somando essas parcelas, tá bom? Essa variável soma parcelas que eu defini ali em cima, ó, soma parcelas, eu vou somando ela aqui embaixo, tá? Soma parcela igual a soma parcela mais o valor a pagar. Daí, lá no final, depois que eu saio do meu laço, eu pego o valor total da compra e subtraio da soma parcelas. Isso pode ou não gerar um resíduo, tá? Se esse resíduo for diferente de 0, eu vou pegar a primeira parcela a pagar e vou somar o valor a pagar com o resíduo para colocar na primeira parcela, tá? Essa mesma lógica nós fizemos lá no contas a pagar do Fênix, tá bom? Só peguei e copiei para cá e alterei de acordo com a minha necessidade aqui. Daí, ó, eu vou chamar o método inserir parcelas lá do contas a pagar DAO, que vai inserir essas parcelas no contas a pagar, nós já vimos esse método aqui, e ele vai me retornar um booleano. Esse booleano eu guardo aqui. Se tudo deu certo lá, se não deu nenhum problema, né, eu vou verificar aqui, ó, se deu certo, se inseriu parcelas, então eu atualizo o meu cabeçalho, tá? Eu faço uma cópia do compra pedido cabeçalho page, passando o gera financeiro para sim, e chamo o atualizar cabeçalho, mandando o meu compra pedido detalhe. Por isso que eu preciso desse atualizar cabeçalho, né? Porque o método que eu tenho lá no compra pedido cabeçalho é para inserir ou alterar o cabeçalho e a lista. Mas aqui eu quero só alterar um campo. Eu já quero alterar no banco de dados, tá? Nesse momento aqui.
Então eu chamo o método atualizar cabeçalho só para ele alterar, né, o gera financeiro para sim, tá? E depois disso eu mostro na snack bar que os dados financeiros foram gerados com sucesso no contas a pagar. O atualizar estoque, ele vai primeiro verificar se o cara atualizou o estoque. Se ele já tiver atualizado, eu mando uma mensagem, ó, o estoque já foi atualizado, você não pode fazer mais nada. Se não, ele vai perguntar, você quer atualizar o estoque? Se ele responder que sim, eu vou chamar o método incrementar estoque lá do produto, passando a lista compra detalhe que está lá na minha classe, tá? Depois que ele atualiza, que ele incrementa o estoque, ele me retorna um booleano que eu guardo aqui, ó. Daí se ele atualizou o estoque, eu altero o campo atualizou o estoque do compra pedido cabeçalho e de novo eu atualizo meu cabeçalho no banco de dados, só para atualizar esse campozinho aqui, tá? Daí, estoque atualizado com sucesso. Muito bem. Depois disso daí eu tenho os itens do pedido, né? Que tela é essa daqui? Essa daí é a compra, pedido, detalhe, lista, page. Aqui ela. O que ela tem de diferente? Nada. Ela tem uma lista, a nossa grid aqui, né? E tem o botão de inserir. E eu tenho a opção de alterar, clicando aqui em cima, ou de inserir, clicando ali embaixo, tá? Então, nada de diferente, a não ser que lá no final nós tenhamos um método a mais, que é o método atualizar totais. E o que é que esse método atualizar totais faz aqui? Porque, tipo, aqui dentro, eu preciso atualizar os totais, porque eu estou tipo, mexendo na quantidade aqui, eu posso colocar uma taxa de desconto. Mas ao sair daqui, por que eu preciso atualizar os totais? Porque eu preciso atualizar os totais, esses totais aqui, ó, tá? No cabeçalho. Então, sempre que eu alterar ou inserir um item e retornar para essa tela, eu tenho que varrer os itens que estão nesta tela e atualizar os totais do cabeçalho, tá bom? Esse é o objetivo desse atualizar totais aqui, ó. Então, vamos lá. Eu varro os itens, tá? Calculo o subtotal e o total de desconto nos itens. Daí, eu crio duas variáveis aqui, que é a taxa e o valor do desconto. Daí, ó, se tiver desconto nos itens, o que é que eu faço? Eu calculo a taxa de desconto. Tá? Se tiver desconto nos itens, eu tenho que calcular a taxa de desconto. Tá bom? Como é que eu faço para calcular a taxa de desconto? Eu divido o valor do desconto, que eu encontrei aqui em cima, né, o total de desconto nos itens, ó, pelo subtotal e multiplico por 100. Ok? Daí eu chamo o toString as fixed para passar essa taxa de desconto para ela ficar com duas casas decimais, que provavelmente numa divisão e multiplicação dessa daqui, ela deve ficar algo assim, ó, né? Daí eu tenho que quebrar e deixar assim, tá bom? E é isso que eu estou fazendo com esse carinha aqui, tá? Daí eu guardo isso em taxa de desconto. E lá no meu compra pedido cabeçalho detalhe eu já informo, ó bicho, teve desconto nos itens, que é para ele desabilitar aquele campo para não permitir o usuário colocar um desconto na compra, já que ele colocou nos itens, tá? Se não teve desconto nos itens, eu pego a taxa de desconto do meu cabeçalho, do meu objeto de cabeçalho, e o valor do desconto eu apenas calculo, né? Eu passo o subtotal e a taxa de desconto, e o calcular desconto vai calcular esse desconto para mim, tá? E eu guardo aqui em valor desconto. Desconto dos itens, nesse caso, é false, né? Pois ele é um else do total de desconto dos itens maior que zero, tá certo? E aqui no final, eu só faço atualizar o meu objeto de cabeçalho, agora com o subtotal, a taxa de desconto, o valor do desconto e o valor total, que é o subtotal menos o valor do desconto, tá? Prontinho. Bom, é o que tem de novo nessa tela aí, né? Quando eu clico aqui, ou quando eu clico aqui, eu venho para essa outra tela, né? Veja que inserindo não tem o botão excluir, alterando tem o botão excluir, tá? Essa tela aqui, então, é a compra, pedido, detalhe, persiste page. Tá aqui ela, tá?
Então ela é uma tela padrão, como as telas de persistência de detalhe, de telas mestre e detalhe, né? Mas ela tem esse esquema do botão excluir. Esse esquema do botão excluir ele aparece lá em cima. Deixe-me ver onde é que ele se encontra, aqui, ó. Tá? Se a operação for I, ele só mostra o botão salvar. Se não, ele chama também o botão de exclusão. Tá? A gente já viu isso nas outras janelas, né? O que é mais que tem de diferente aqui? Esse esquema aqui das cores eu já mostrei para você, né? Então, por exemplo, aqui no valor unitário, eu estou passando aqui a cor para ele. E claro, para ele ficar inabilitado, eu coloco um read only igual a true. Tá? É o que está acontecendo com esse cara e com os demais aqui, ó. Read only true para o valor subtotal. Daí no desconto tá tudo certo, o cara pode alterar. E aqui no desconto, ó, no onChange eu chamo um atualizar totais também. Então também tem um atualizar totais nessa tela aqui. Tá? Já a gente vai ver o que é que ele vai fazer. Basicamente nós já vamos chegar nele. Tá aqui, ó, atualizar totais. Ele simplesmente calcula o subtotal, né, passando a quantidade e o valor unitário. Depois ele calcula o desconto, passando o subtotal e a taxa de desconto. Daí ele atualiza o compra pedido detalhe com o subtotal, o desconto e o valor total, que é o subtotal menos o desconto. Tranquilo? E para finalizar, nós temos o método excluir, que nós normalmente não tínhamos na tela de persistência, né? Estava na tela de detalhe, mas a gente já viu isso nas telas anteriores, né? Que nós estamos utilizando aqui no Pegasus. Ele simplesmente chama lá, ele é diferente da tela de produto, por exemplo, né? Lá no produto persist page, o método excluir, ele chama o excluir do produto DAO, para remover de fato o produto. Nesse compra pedido detalhe persist page, esse aqui, ó, quando eu estou salvando os itens aqui, esses itens não estão indo ainda para o banco de dados. É o mesmo esquema lá do Fênix. Eles só vão para o banco de dados de uma vez quando eu clico no botão salvar da aba page, né? Então, o excluir dele aqui, ele apenas está removendo o objeto da lista que está lá na minha, naquela minha classe, né? Nessa lista estática que está lá na minha classe, tá? Ele só remove o objeto da lista, mas ele, evidentemente ele não está excluindo do banco de dados. Então, quando eu salvo aqui, ó, o que é que ele vai fazer? Ele exclui todos os filhos e insere todos os filhos de novo, tá? Por isso que ele não se perde na exclusão dos itens aqui, tá? Então, só lembrando, né? O método excluir de uma detalhe page, de uma persist detalhe page, né? Ele vai apenas remover o item da lista, né? Ele não vai excluir do banco de dados porque ele não está indo no banco de dados, ou ele pode até estar, mas ele não será excluído neste momento, só quando eu clicar no botão salvar da tela mestre, tá? E é isso, essa é a nossa tela mestre detalhe do sistema de compras, né? Agora falta nós concluirmos aqui o estoque, o financeiro, contas a pagar e contas a receber, que serão telas simples, tá? Elas não estão feitas ainda, vou fazê-las, desenvolvê-las e fazer as videoaulas para as duas, né? Ou de repente a videoaula para o contas a pagar e contas a receber é basicamente a mesma coisa. O estoque e os relatórios e as configurações, né? Beleza? E aí basicamente nós estamos aí com o sistema pronto, tá? Vai ficar faltando resolver os to-dos, né, e alguns bugs. Tem um monte de bug aí, você já viu, né? A gente vai desenvolvendo a videoaula e vai vendo algumas coisas que não vão funcionando, que estão meia boca, né? Mas enfim, vai resolvendo esse exercício, vai encontrando os bugs, vai comentando lá no Trello, tá certo? E assim que nós estivermos aí com o restante pronto, né, com essa parte aqui do financeiro, nós vamos soltar para você tanto o código como a videoaula, tá? Então o código aqui com o sistema de compras em breve estará aí no seu repositório.